Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar a nossa aula do 8º ano, dando sequência à nossa apostila 2, tá? A nossa apostila 2, ela traz algumas práticas corporais, nós já falamos sobre o futsal, o futebol, a influência deles, e agora nós vamos falar sobre o rugby, que é um esporte que também sofre influências do futebol, tá? Um esporte muito popular hoje, e muito praticado, um esporte que tem propriedades próprias, um esporte que pega um pouco de características de outros esportes, tá? Mas que tem as suas particularidades, tá bem? Para isso, eu gostaria que vocês tivessem em mãos a apostila 2 e também um caderno de educação física para a gente anotar algumas curiosidades. No final dessa aula, eu vou estar postando para vocês um vídeo de um jogo de rugby, tá? E algumas regras básicas para que vocês entendam exatamente o que é o rugby, tá? Para que vocês consigam assistir, para que vocês consigam visualizar, tá? O que é o rugby. Porque às vezes só falando e seguindo a apostila fica um pouco complicado. Então, eu vou postar esse vídeo para que vocês entendam, tá? A ciência do jogo e as características que ele tem, as suas principais funções, principais regras, tá? Então, gostaria que todos assistissem o vídeo, ok? Vamos começar então? Nós vamos começar a nossa aula com a apostila, a página 9, tá? Gostaria que vocês ficassem bem atentos sobre o que eu vou sublinhar na apostila. Eu vou mostrar para vocês a apostila, tá? Vou ler, vou sublinhar, vou exemplificar, vou falar um pouco sobre o rugby. Gostaria que vocês sublinhassem, prestassem bastante atenção no que eu peço para sublinhar. Olhem a apostila, revisem, olhem novamente para que não fique nenhuma dúvida, ok? 8º ano? Então vamos lá, vamos começar. Na última aula, vou só voltar um pouquinho, na última aula a gente falou sobre o futebol, né? Sobre um pouquinho sobre o futebol no início da aula, depois eu trouxe o futsal, eu desenhei para vocês no quadro a quadra de futsal, coloquei para vocês as funções, né, de cada desenho da quadra, linha lateral, linha de fundo, linha de pênalti, da penalidade máxima, a meta, coloquei como os jogadores são distribuídos em quadra, a função de cada jogador, a importância de cada jogador dentro de quadra, qual a posição que cada um segue, como isso funciona. Nós falamos do uso do uniforme, da bola, da importância desse uniforme, dos árbitros, tá? De alguns campeonatos, dos primeiros campeonatos, de como o futsal chegou ao Brasil, tá? Tudo isso foi falado, anotado, exemplificado. Espero que tenha ficado claro. Eu mandei também para vocês um vídeo sobre a quadra de futsal, sobre como que funciona aquela delimitação de linhas, né? Porque é tão importante que vocês anotem, que vocês sublinhem, que vocês assistam os vídeos. Porque quando retornarmos à escola, nós vamos realizar as aulas práticas, tá? Nós estamos vendo a teoria do futsal, do futebol, do rugby. Quando a gente voltar, nós vamos ter as nossas aulas práticas, tá? O futsal vai ser praticado, o rugby, ele vai ser praticado, mas com algumas adaptações. Nós vamos fazer jogos adaptados ao rugby, tá? Nós não vamos praticar o rugby em si. Primeiro porque ele precisa de um campo aberto, a medida muito maior do que a nossa quadra, mas nós vamos fazer alguns jogos adaptados que eu já preparei para vocês, tá? São jogos que se espelham no rugby e traz ele como característica principal. Então, nós vamos fazer esses jogos sim em quadra. Mas para isso, eu preciso que vocês tenham uma noção. Eu preciso que vocês assistam às aulas, eu preciso que vocês assistam os vídeos para que dê tudo certo, tá? E que anotem, façam as anotações, tá? Façam as anotações que eu acho pertinente, que eu peço para vocês anotarem, sublinhe o que eu peço para sublinhar, tudo bem? Porque depois tudo isso será usado, ok? Vamos lá, então. Vamos começar na página 9, gostaria que vocês abrissem a apostila. Lá na página 9, meninos, ele começa falando sobre a história do rugby, tá? Sobre os primeiros indícios de que o rugby chegaria ao Brasil, de como ele chegou ao Brasil, quem trouxe ele, tá? Quem foi seu criador. Então, ele vem falar tudo isso lá na página 9. Ó, gostaria que vocês pegassem a página 9. Aqui no primeiro parágrafo, ele só fala do que é apresentado na apostila, então nós não vamos nos atentar a isso. E aí, depois, nós já vamos começar lendo e sublinhando. Vamos lá? No segundo parágrafo,
ele diz assim, ó, o autor traz a seguinte informação para nós. Existem algumas versões para o surgimento desse esporte. Estamos falando do rugby, tá? Vou sublinhar aqui para vocês verem de vermelho, ó. Estamos falando do rugby, tá? Todas as informações a partir deste momento da aula serão sobre o rugby. Então, vamos lá. Existem algumas versões para o surgimento desse esporte. Entretanto, a mais difundida é que ele surgiu durante um jogo de futebol da Rugby School, na Grã-Bretanha, em 1823, no qual um dos alunos, chamado William, estava achando o jogo monótono e resolveu pegar a bola na mão e sair correndo. Com isso, seus colegas saíram correndo atrás dele, para segurá-lo. As primeiras regras do esporte foram elaboradas com a ajuda do estudante da Universidade de Cambridge entre 1845 e 1848. E a primeira federação criada do rugby, Football Union, na Inglaterra, em 1871. Em 1886 surgiu o International Rugby Board, entidade que organiza o esporte até hoje. Eu quero que vocês sublinhem esses dois parágrafos e que se atentem às datas, tá? Se atentem que entre 1845 e 1841 surgiu a primeira federação. Lembrando, meninos, que todo esporte, ele só é considerado um esporte, ele deixa de ser jogo e passa a ser um esporte quando ele é regido por alguma federação ou confederação. E o esporte, ele atinge a sua máxima de esportivização quando ele se torna um esporte olímpico, tá? Põe uma observaçãozinha aí e anote isso para mim, que o esporte, ele deixa de ser um jogo e torna-se um esporte quando ele é regido por uma federação ou uma confederação. E ele atinge a sua máxima de esportivização quando ele chega a se tornar um esporte olímpico. Anotaram? Então vamos continuar. E aí ele fala também que em 1886 surgiu o International Rugby Board, entidade que organiza o esporte até hoje. Esse eu quero que vocês sublinhem de cor diferente e anotem também. Então, qual é a entidade que hoje organiza os jogos de rugby? Por que, meninas, que essas entidades são tão importantes? Por exemplo, quem que organiza os campeonatos, quem rege o futebol? A FIFA. Se não existisse a FIFA, ele não seria um esporte, tá? É necessário que tenha por trás dos jogos, por trás dos jogadores, alguém que organize isso, tá? Alguém que organize esses campeonatos, que organizem as regras, que ditem regras, tá? É necessário. Do rugby é o International Rugby Board, tá? IRB, conhecido como IRB, International Rugby Board. Uma curiosidade aí que ele traz também é que o rugby hoje, ele é um dos esportes mais praticados no mundo, principalmente nas colônias inglesas, tá? No Reino Unido, na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. Apesar de que aqui no Brasil ele ser um esporte pouco difundido, um esporte que a gente quase não escuta falar, ele é um esporte muito popular, tá? E ele vem se popularizando cada vez mais. Então, lá no início do capítulo, ele fala que o rugby surgiu através de um jogo de futebol. O que aconteceu? Durante essa partida de futebol, um jogador pega a bola, sai correndo, pega com as mãos, o que não é permitido durante uma partida de futebol, pega a bola com as mãos e sai correndo pelo campo. Os demais jogadores correm atrás dele e daí se surge uma ideia de um jogo que se jogasse com os pés e com as mãos, que é o que acontece. O rugby, o campo de rugby, ele tem a mesma medida do campo de futebol. Só que nas suas regras é permitido que se lance a bola com os pés ou que se lance as bolas com as mãos. E é permitido também agarrar, empurrar e puxar o jogador adversário para conseguir detê-lo, tá? Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Então, vamos lá. O rugby chega ao Brasil no século XIX. Ele está dizendo lá no próximo capítulo. Trazido pelo imigrante inglês que vinham para o país em função do processo de desenvolvimento industrial vivido naquele momento. A partir de 1872, diversos clubes foram fundados em São Paulo e no Rio de Janeiro, nos quais a prática de rugby era uma das atividades realizadas.
Então, no século XIX, as indústrias estavam crescendo, né? Existia um processo de desenvolvimento industrial, e aí o rugby é trazido para o Brasil pelos ingleses. Porém, olha o que ele fala no próximo parágrafo. Lembra quem criou o futebol? Quem trouxe o futebol para o Brasil, que não foi o criador, mas quem trouxe o futebol para o Brasil? Charles Miller, né? Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil, ele era um brasileiro, estudava na Inglaterra e trouxe, ele é filho de ingleses, mas era brasileiro, estudava na Inglaterra e trouxe o futebol para o Brasil. Olha lá o que ele traz no próximo parágrafo. Charles Miller, brasileiro que estudou na Inglaterra e difundiu o futebol brasileiro, foi também o responsável pela organização do primeiro time de rugby em São Paulo no ano de 1895. Então, o nosso precursor, quem trouxe o futebol para o Brasil, ele também criou o primeiro time de rugby em São Paulo, tá? Então, a principal ligação do futebol brasileiro com o rugby brasileiro é que quem trouxe o futebol também criou o primeiro time de rugby, tá? Quero que vocês sublinhem e que põem uma setinha aí de importante. Então, vou ler de novo. Charles Miller, brasileiro que estudou na Inglaterra e difundiu no Brasil o futebol, tornando-se o pai do futebol brasileiro. Então, se eu perguntar quem é o pai do futebol brasileiro, Charles Miller. Foi também o responsável pela organização do primeiro time de rugby em São Paulo, no ano de 1895. E aí, com o passar dos anos, foram surgindo demais times. Ele fala aqui que em 1920 surgiu mais um time, depois em 1960, porém o primeiro time foi em São Paulo, tá? Criado por Charles Miller. Importante também lá no próximo parágrafo. Ó, meninos, eu vou mostrar para vocês onde eu sublinhei para que não fique dúvida, tá? O segundo e o terceiro parágrafo, depois eu sublinho aqui a chegada dele ao Brasil no quarto parágrafo. E aqui de cor diferente, ó, eu sublinhei para vocês a semelhança que ele tem porque Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil e também criou o primeiro time de rugby. E agora nós vamos sublinhar lá no finalzinho, ó, no Brasil. Vamos lá? No Brasil, o rugby feminino é recente e começou a ser mais difundido no final do século XX. Tanto é que a seleção feminina disputou o primeiro torneio em 2004. Então, olha para vocês verem, no final do século XX, surgem os primeiros times de rugby feminino, e só em 2004 elas participam da primeira competição, tá? Do primeiro campeonato. Atualmente, nosso país tornou-se uma das maiores potências sul-americanas nesse esporte. As jogadoras brasileiras participam da Copa do Mundo de Rugby Sevens pela primeira vez em 2009, ficando em 10ª colocação. O rugby feminino, meninos, brasileiro, ele se destaca muito no mercado internacional, tá? As nossas jogadoras, nossas atletas, elas são muito habilidosas e, apesar de não ser divulgado muito na mídia, na televisão, os nossos atletas de rugby, eles têm um destaque muito grande nos campeonatos que acontecem, tá? A Confederação Brasileira de Rugby foi criada em 2010, quero que vocês sublinhem isso também, tá? Então, nós temos a federação, né, que rege, que é a International Rugby Board, e nós temos uma confederação brasileira também. Isso, lá no penúltimo parágrafo da página 9, nós vamos sublinhar ele todinho. Vou até pôr uma seta aqui, porque é muito importante a gente saber quem rege esses esportes que nós estamos estudando, ok? Então, aqui, ó, pus uma seta para vocês verem no penúltimo parágrafo, tá, da página 9. Então, vamos lá. A Confederação Brasileira de Rugby foi fundada em 2010, substituindo as duas organizações que existiam no país. A Associação Brasileira de Rugby, fundada em 1972, e a União de Rugby do Brasil em 1963. A entidade é afiliada ao World Rugby e ao Comitê Olímpico Internacional. Na atualidade, existem 6 federações estaduais de rugby no país: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 11 mil atletas federados e cerca de 60 mil praticantes. Então, hoje no Brasil, nós temos 11 mil atletas federados, que são atletas federados, atletas que competem em campeonatos estaduais e federais, tá? São atletas federados.
e cerca de 60 mil praticantes por todo o país. Então, 11 mil atletas federados, 60 mil praticantes. O Brasil tem 3 seleções de rugby masculina e feminina, tá? Então, nós temos 3 seleções de rugby masculino, de rugby masculina e feminina, e 6 femininas, né? Isso. 3 seleções de rugby. Não, desculpa, meninos. O Brasil tem 3 seleções de rugby, a masculina 15 e a masculina, e a feminina 7S, conhecido como 7S, tá? Então, essas 3 seleções representam o Brasil nos jogos nacionais, internacionais, estaduais, federais, tá? Então, o masculino de 15 e a masculina e a feminina de 7A7 ou 7S. Vamos lá, vamos passar lá para a página 10. Todo mundo conseguiu sublinhar, anotar? Na página 10, meninos, ele fala um pouquinho das principais regras e dinâmicas do rugby. Eu vou falar aqui para vocês, nós vamos sublinhar aqui na apostila, e depois eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no vídeo que eu vou estar encaminhando para vocês, porque no vídeo ele exemplifica bastante, tá? Os movimentos do rugby, fala sobre os movimentos, como é cada movimento, como cada um deve ser realizado, tá? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no vídeo, ok? Assistam ele bem devagar, tá? Prestem atenção. Essa conexão aí, ele fala um pouquinho da história, nós não vamos ler ela não, depois nós vamos passar lá para a próxima parte, que ele diz regras e dinâmicas do rugby, ó, página 10, regras e dinâmicas do rugby, tá? Vou sublinhar aqui para vocês verem. Ó, regras e dinâmicas do rugby. O rugby, meninos, ele se assemelha em algumas coisas ainda com o futebol, mas ele é um jogo bem diferente, tá? Vocês vão perceber principalmente no vídeo como ele é diferente do futebol. Vamos lá, então. O principal objetivo do rugby é chegar com a bola na linha do fundo do campo adversário. Para isso, os jogadores têm que se deslocar sem serem obstruídos, ou seja, ele tem que chegar até o final do campo sem que ninguém derrube ele no caminho. Ele tem que conseguir se desviar dos jogadores da equipe adversária. Além disso, podem passar a bola para o companheiro que estão atrás ou na mesma linha de que realiza o passe. Eu posso passar a bola para todos os jogadores que estão em campo, os que estão atrás de mim e os que estão do meu lado também, tá? Não tem problema retornar a bola para trás, tá? Igual no basquete, que é proibido essa regra. Que essa regra é proibida. Não existe essa possibilidade no basquete, por exemplo, de retornar a bola. No rugby, não. A bola pode andar no campo todo, ok? Então, vamos lá, o passe. Sublinha para mim tudo, tá? O parágrafo todo que fala sobre o passe. Vamos lá, o passe. A bola só pode ser passada para o lado ou para trás. Posso passar a bola para frente, professor? Não. Lado, quem está na minha linha e quem está atrás de mim, tá? Quem está, então, na minha direção ou quem está atrás. Quem está na minha frente, não. Apenas o atleta que, com a posse da bola, pode ser derrubado. E essa ação só é permitida quando realiza a linha do peito para baixo. Ou seja, eu não estou com a bola. Alguém pode me derrubar? Não, é falta, tá? Para que eu seja derrubado, eu preciso estar com a bola. Tá? E para me derrubar, só pode encostar em mim na linha do peito para baixo, tá? Cabeça, pescoço, braços e ombro não são permitidos. Derrubar o adversário de maneira legal chama-se tackler. Aí ele mostra o desenho, onde como que é permitido. Ó, ele mostra aqui o desenho de como é permitido agarrar e derrubar o jogador. 3. Para realizá-lo, o jogador precisa passar a linha do in-goal, linhas dos Hs, adversário, e encostar a bola no chão, vale 5 pontos. No vídeo, vocês vão ver os Hs. Eles parecem uma trave de gol bem grande que fica no fundo do campo. Para realizar o 3, a bola tem que ser arremessada por ele, tá? O jogador precisa passar da linha do in-goal e o adversário encostar a bola no chão. Ou seja, o jogador tem que passar pela linha e pôr a bola no chão. Se ele passar, ele marca 5 pontos. Conversão. Após um three, o jogador deve chutar a bola, que fica sob um apoio, com a intenção de fazê-lo passar entre os postes, os Hs. Vale 2 pontos. Olha aqui, ó, ele coloca o desenho. Os Hs
E aqui tem um apoio. Depois do three, ele é como se ele batesse, como se começasse o jogo de novo, como se ele batesse uma falta, alguma coisa assim. Ele põe a bola no apoio e aí ele pode chutar. Se ele conseguir fazer com que a bola passe desse poste, aí vale 2 pontos. Penalidade. Ocorre quando alguém da equipe sofre uma falta grave. O jogador do time que sofreu a penalidade deve chutar a bola como na conversão. Vale 2 pontos. As faltas são cobradas dessa mesma forma, tá? Faltas, então, são cobradas dessa mesma forma. No vídeo que eu tô mandando para vocês, meninos, dá para ver bem claro os Hs, a posição dos jogadores, tá? Drop goal. Lá na página 11, continuando. Drop goal. Chute que pode ser realizado em qualquer momento da partida. A bola deve primeiro quicar no chão e passar entre os postes. Vale 3 pontos. Vocês estão percebendo que nas jogadas do rugby, as pontuações não são contadas igual no futebol, que cada gol vale 1 ponto. Cada jogada, cada tipo de jogada vale uma quantidade de pontos, tá? O drop goal é o chute. O jogador quica a bola no chão e chuta. Se a bola passar pelos Hs, vale 3 pontos. Line out, cobrada quando a bola sai pela lateral do campo. É o tiro lateral. Os jogadores devem fazer 2 filas paralelas e a bola deve ser lançada entre elas. Para disputar a posse da bola, os jogadores podem ser levantados formando um elevador. Olha aqui, ó. Tá vendo? Formando um elevadorzinho. Assim que é cobrado o tiro lateral no rugby. Bem diferente, né, do futebol. Apesar dele seguir algumas características, como o tamanho do campo, ele é bem diferente. Line out, cobrada quando a bola sai pela lateral do campo. Os jogadores devem fazer 2 filas, acabei de ler para vocês, né? O scrum, utilizado para reiniciar o jogo após uma infração leve. Aqui, a equipe que não cometeu a infração posiciona a bola pelo lado esquerdo do túnel, formado pelos jogadores que com a cabeça abaixada se empurram para recuperar a posse da bola. Quando a bola sai do scrum, recomeça o jogo aberto. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele coloca o desenho das posições. Se nós observarmos bem, o rugby ele traz características do futebol, mas ele traz na sua essência muitas características do futebol americano também, né? Quem já teve a oportunidade de ver algum jogo de futebol americano, seja ao vivo ou pela internet ou pela televisão, ou já viu, já leu sobre as regras deles, ele se assemelha muito. Então, ele é um misto do futebol que nós conhecemos aqui no Brasil, com algumas regras também, algumas particularidades do futebol americano. Vamos lá. Esse quadro verde aí, nós vamos pular ele, nós vamos ver ele um pouquinho mais para frente. Depois ele fala um pouquinho do rugby na escola, que é o tack rugby. Eu pretendo fazer ele com vocês, tá? Nós estamos providenciando a bola, nós vamos fazer com vocês assim que a gente retornar, ok? Então, vamos lá. No segundo parágrafo aqui, ó, quero que vocês sublinhem, para que vocês tenham uma noção quando a gente for fazer aqui, tá? Então, vamos lá. No segundo parágrafo, o tack rugby tem diversos objetivos. Além de ensinar os fundamentos do rugby, tais como vontade de jogar por prazer e com alegria, respeitar as leis do jogo, ter compromisso com a equipe, aplaudir sempre os adversários. Meninas, o rugby, ele não é um esporte violento, tá? Ele parece, mas ele não é. E ele na escola, ele é muito utilizado para socialização. Ele é muito utilizado para vir combater, tá? O preconceito, o bullying. Então, nós vamos usar muito ele, tá? O tack rugby tem diversos objetivos. Sublinhe. Além de ensinar os fundamentos do rugby, tais como vontade de jogar por prazer e com alegria, respeitar as leis do jogo, ter compromisso com a equipe, aplaudir sempre os adversários. Assim, nesse jogo, busca desenvolver valores como humildade e o sacrifício, responsabilidade, a coragem e a criatividade, o espírito de equipe e a solidariedade, a disciplina e o respeito. Esses valores devem sempre fazer parte das práticas corporais realizadas na escola e nos diversos espaços, pois são fundamentos tanto para a vivência esportiva quanto para a convivência social. Então, esses valores devem sempre fazer parte das práticas corporais realizadas na escola e nos diversos espaços, pois são fundamentos tanto para a vivência esportiva quanto para a convivência em sociedade. Lembrando, meninas, que a maioria dos esportes, ele traz na sua essência isso, né? Lembra que a gente já conversou sobre o trabalho em equipe,
sobre responsabilidade, sobre como viver em sociedade, como agir dentro de uma equipe, tá? Não só o rugby, mas quase todos os esportes, posso dizer todos os esportes, ele traz isso na sua essência, principalmente os esportes coletivos, tá? Sejam de invasão ou não. Quando se joga em equipe, se precisa daquela equipe toda para que o objetivo final seja realizado, né? O gol, a cesta, o ponto no vôlei. Então a equipe toda tem que trabalhar junto, né? Nós vamos encerrar nossa apostila com a atividade da página 13 e da página 14. Eu gostaria que vocês resolvessem para mim, tá? E nós vamos vou corrigir com vocês na próxima aula. Nós vamos iniciar a aula com essa correção, tá? Então, na página 13 e na página 14, nós temos uma atividade de pesquisa mesmo, meninos. Tudo que está aqui perguntando está na apostila de vocês. A maioria das coisas já está sublinhado, tá? Nós já vimos. Então, na próxima aula, nós vamos iniciar com a correção, tá? Da página 13 e a página 14. Ok? Eu vou estar enviando para vocês o vídeo que eu comentei no início da aula sobre o rugby. Gostaria que vocês prestassem atenção como os jogadores são derrubados, como eles seguram na bola quando vão correr, como eles chutam a bola, questão dos Hs, como eles estão posicionados na quadra, no campo de rugby, como eles estão posicionados, a quantidade de jogadores, como eles se posicionam quando acontece uma falta, como o jogo é iniciado, tá? Lá exemplifica o túnel, batida de falta, batida de lateral, tá? Então, gostaria que vocês assistissem com muita atenção, vissem os vídeos bem devagar, com muita atenção, porque, como eu disse para vocês, nós vamos ver o rugby adaptado para a escola. Quando vocês retornarem, nós vamos fazer as aulas práticas de futsal, que nós vamos iniciar, né? Nós já encerramos o vôlei, nós vamos iniciar o futsal na prática e depois nós vamos fazer alguns jogos adaptados do rugby, tá? Então, eu preciso que vocês assistam o vídeo e entendam como isso acontece. E preciso também que vocês realizem, tá? Respondam a página 13 e página 14 da apostila 2 para que a gente faça a correção na próxima aula. Então, página 13 e página 14 da apostila 2 para que a gente faça a correção na próxima aula, ok? Vou estar enviando o vídeo, não se esqueçam de assistir. Então, hoje nós falamos sobre o rugby, sobre as suas regras, suas particularidades, sobre as suas semelhanças com o futebol e o futebol americano. Eu espero que todos tenham entendido, espero que vocês tenham conseguido sublinhar e anotar as coisas que eu disse, tá? Assistam o vídeo e na próxima aula a gente continua, ok, oitavo ano? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Espero que fique tudo bem e que logo, logo a gente volte a se encontrar. Tudo bem? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, oitavo ano!